Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Veto total número 2. Veto total aos autógrafos da Lei número 6.304/2019, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos mediante apresentação de receitas prescritas por médicos particulares no âmbito da rede pública de saúde do município de Jacareí. A autoria do projeto, vereador Paulinho dos Condutores, e a autoria do veto, prefeito municipal Isaías José de Santana. O veto está em discussão. Boa noite a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria. Um abraço ao Giovanni e nos assiste pela TV Câmara através da internet da TV. Um abraço, Barbarossa. Gostaria de explicar para todos, explicar para a população aqui que está nos assistindo pelo YouTube, pela TV Câmara, as motivações jurídicas e técnicas que me levam a concordar com o veto total do prefeito Isaías Santana. Primeiramente, cabe salientar que eu sou médico, estou vereador, e sempre que algum projeto de lei for analisado como inconstitucional, apresentando contrariedade ao interesse público e vícios, seja formal e material, o que lá na frente sofrerá uma ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, serei contrário. Daí pergunta, mas vereador, vocês aprovaram por unanimidade na primeira votação, mas esse é o trâmite, a gente pode aprovar, o projeto ele pode ser sancionado, vetado, você rediscute, e eu fico bem tranquilo, porque se vocês pegarem a filmagem da minha primeira votação na minha justificativa, eu já lá atrás já dizia que esse projeto tinha várias brechas que poderiam ser consideradas inconstitucionais. E a gente conversou muito com o jurídico dessa casa, com o setor da secretaria, com a Secretaria de Saúde, com o prefeito Isaías Santana, que e chegamos a diversas pontuações que eu vou passar aqui para vocês, para que a gente pudesse chegar numa conclusão. Depois da votação de 11/9, oportunidade que o mesmo for aprovado por unanimidade, com 12 votos favoráveis, o projeto seguiu para análise do prefeito, e este proferiu o veto total, e agora retorna a essa Casa Legislativa para a nossa análise. Esse projeto, só para lembrarmos, impõe ao município o fornecimento de medicamentos dispensados na rede pública, previsto na Relação de Medicamentos Essenciais, o RENAME, aos pacientes que apresentam receitas prescritas por médicos particulares, mesmo que não sejam atendidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E a proposta legislativa, na forma apresentada, contém vícios de inconstitucionalidade e fere o interesse público. Vamos começar aqui analisando os aspectos jurídicos. O primeiro ponto é que a lei cria uma situação de privilégio e desigualdade entre os cidadãos, por determinar o fornecimento de medicamentos do RENAME aos munícipes que não passaram pela rede pública de saúde, enquanto os demais cidadãos atendidos nas UPAs e UBS municipais são obrigados a seguir todo o trâmite do SUS para obter tais medicamentos. Vejamos aqui qual é o caminho que o cidadão que utiliza o SUS percorre para conseguir uma receita médica. Primeiro, ele procura o posto de saúde no seu bairro, solicita uma consulta com um clínico geral,
aguarda a marcação dessa consulta e sabemos que muitas vezes isso é muito demorado. Dependendo do caso, ainda aguarda a consulta com os especialistas e só para então conseguir sair com a receita médica em mãos. E aí se dirige até a farmácia popular e fica na esperança do medicamento naquele momento encontrar-se disponível. Essa é a epopeia que passa o paciente SUS dependente aí hoje, não só na nossa cidade, mas eu acho que no nosso estado e no nosso país. Olha o trâmite de quem segue todos os passos pela rede pública de saúde. É demorado, é burocrático e também muitas vezes cansativo. Se deixarmos essa lei continuar, nós vereadores permitiremos a criação de uma categoria de privilegiados que receberão medicamentos apenas mediante a apresentação da receita médica e uma categoria de desfavorecidos que deverão seguir os trâmites do SUS, que expliquei agora há pouco como funciona. Por não disporem de recursos para custear uma consulta particular, contrariando assim o interesse público e ofendendo os princípios constitucionais da isonomia e equidade, princípios esses que são a base do SUS, enfatizando o caráter igualitário, equânime, solidário e isonômico. E daí muitas pessoas me perguntam, e eu concordo, mas como é, às vezes a pessoa, ela é um assalariado, salário baixo, mas a fábrica, a firma, o comércio fornece para ela um convênio médico, mas ela não tem dinheiro para pagar essa medicação. Como ela faz? Ela pode, a lei, ela permite, é permitido que ela pegue o medicamento pelo SUS, desde que ela siga os trâmites previstos na nossa Constituição. Ela tem que passar na consulta, como todo cidadão que usa o SUS, ser atendida pelo clínico, muitas vezes trocar, e a Márcia deve ter essa experiência também, de quantas vezes nós não trocamos receita, né, Márcia? Às vezes só uma para... E continua trocando a receita, que às vezes... E ela entra na fila como qualquer munícipe. É o errado? Você queima as consultas? Mas infelizmente, eu volto aqui a falar, Paulinho, nós conversamos sobre isso, no começo da legislatura, a gente pensou em propor esse projeto, não acho a ideia ruim não, só que, na nossa opinião, como disse na primeira votação, eu acho que ela é bem questionável juridicamente. E mais, o decreto 7.508 de 2011 do governo federal, que regulamenta a organização do SUS, traz na redação do artigo 28 que o acesso universal, igualitário, à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente o usuário estar assistido por ações e serviços do SUS. No SUS, e o medicamento ter sido prescrito por profissional da saúde no exercício regular de suas funções no SUS. É isso que existe na lei. Daí muitas pessoas perguntam, poxa, mas São José, eles fizeram uma porta alternativa para que as pessoas peguem essas medicações. Existe. Só que São José, todo mundo sabe que São José é uma cidade onde a arrecadação da saúde, o orçamento da saúde é de 750 milhões de reais. É quase que o nosso orçamento líquido para toda a prefeitura, de toda a prefeitura aqui, para todas as áreas. Existe uma diferença. Lá eles têm gordura para fazer. E vou falar mais para frente. Ou seja, a legislação federal determina o acesso aos serviços de saúde, seja consulta, exame, remédio ou cirurgia, por meio das UBS, UPAs e Santa Casa. Serviços esses que estão disponíveis a toda a população, desde que respeitadas a forma de acesso em observância aos princípios constitucionais já citados, sempre enfatizando a igualdade e a isonomia. Assim, permitir que o paciente não vinculado a programas específicos do SUS tenha acesso aos medicamentos da Rename significa desestruturar todo um sistema
que tomam por base os pacientes vinculados, os pacientes que mais precisam dos serviços públicos de saúde da nossa cidade. Ou seja, o provisionamento da dispensa de medicamentos é feito baseado na população SUS, dependente do município. Ou seja, a impossibilidade da previsão da demanda de medicamentos poderia gerar desabastecimento e falta de medicamentos, ou que resultaria em ônus à população mais vulnerável e pobre, que depende do SUS e não tem como realmente comprar os remédios que tanto precisam. Além desse dano estrutural que causará no SUS, o projeto de lei extrapola a competência do Legislativo, revelando outra inconstitucionalidade, pois realiza nítida intervenção na gestão administrativa dos serviços públicos, matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, só o prefeito poderia propor esse projeto. E mais, o financiamento do SUS é definido, antes que tenha alguma dúvida, o jurídico dessa casa, esse projeto ele foi desarquivado. O jurídico dessa casa, ele deu como inconstitucional, Paulinho colheu as assinaturas para botar aqui na votação no plenário. E mais, o financiamento do SUS é definido pelo número de atendimentos realizados na rede pública de saúde. Logo, qualquer procedimento, seja exame, consulta ou cirurgia realizado fora dos trâmites legais do SUS, não terá objeto de financiamento federal, restando ao município arcar com esses custos. Isso é muito importante. O paciente que viria com a receita particular, ele não vai ser contabilizado como um paciente SUS. Então, existe uma coisa que o município tem que chamar teto. Conforme, durante 6 meses, ele vai fazendo aquela média, e se aumentou, durante 6 meses, por incrível que pareça, ele tem que bancar, e ele comprovar que aquele teto, o número de atendimentos aumentou, ele vai pleitear aí um aumento de repasse que nem sempre acontece. Então, impor essas medicações, liberar essas medicações, praticamente esses custos teriam que ser absorvidos e arcados quase que somente aí pelo município. Apesar da boa intenção do projeto, a ideia esbarra na lei de responsabilidade fiscal, pois origina um gasto público sem originar a sua fonte de custeio orçamentária. E aí eu pergunto para vocês, quanto custará aos cofres públicos? A prefeitura tem condições de arcar? Foi feito um estudo de impacto financeiro? Por que nada veio anexo ao projeto de lei? Sem esses dados, o projeto afronta os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade administrativa. Diante de tudo que expliquei, e aqui é toda a análise jurídica feita pelo prefeito e também pelo jurídico da Câmara Municipal, o veto total, ele merece ser aprovado. E nós, vereadores, sabemos que os recursos do SUS, eles são finitos. Nós não podemos ter a responsabilidade de aprovar uma lei que futuramente prejudicará aqueles que mais precisam. E eu sempre digo, um governo que quer fazer diferença, primeiro ele tem que governar para quem mais precisa e quem é mais vulnerável. Eu acho que tem uma discussão jurídica. Ninguém está falando o contrário. Mas ela pode, ela não vai ser punida. Se ela quiser pegar a medicação, se ela quiser pegar a medicação, sim, mas por que punida? Se ela pode pegar a medicação? Eu quero entender qual é a punição. Não existe punição. A punição é ela passar na consulta da UBS para pegar a receita, como fazem todos os munícipes que usam o SUS e querem utilizar a medicação. E por todos esses motivos, espero que a gente tenha a responsabilidade, às vezes,
a discussão ela se torna política, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar para fazer uma discussão técnica. Esse discurso de que o paciente vai ser prejudicado, isso não cabe, Aderbal, porque o paciente ele pode, mediante pegar a receita, passar no médico do postinho, trocar a receita e aí dar entrada no sistema SUS para receber a medicação. Então, diante de tudo isso, eu serei favorável ao veto total do prefeito Isaías Santana. O veto continua em discussão. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres vereadores, população aqui presente, todo aquele que nos assiste. Quero falar aqui sobre o veto desse nosso projeto. E eu quero dizer aqui, que fico muito triste, do doutor Rodrigo, um médico na cidade, ter esse posicionamento, até mesmo porque a gente está trabalhando firme para melhorar a saúde. E algumas justificativas que se colocou aqui, eu não posso levar em consideração, quando se fala que São José tem gordura, e quando o nobre vereador fala que São José tem gordura, isso significa que lá existe esse projeto. Então, não dá para discutir, e se lá tem gordura, a população é bem maior do que aqui em Jacareí. E eu acho que esse projeto, e aí, eu acho que é lamentável quando a gente fala que quem tem um convênio e quem precisa de um especialista e não tem um dinheiro e vai, empresta o dinheiro para passar no especialista e dizer que essa população é privilegiada, sinceramente, com todo respeito ao nobre vereador, mas eu não posso concordar com isso. Eu acho que na realidade, quem é privilegiado são aqueles que não têm coragem de fazer um projeto para que nós possamos lutar nesse país, para que a nossa população tenha uma saúde de qualidade. E o que a gente vê em todas as eleições, a bandeira de qualquer candidato é melhorias na saúde. E aí quando chega aqui, infelizmente, e aí eu não quero aqui dizer das razões que levou o prefeito a vetar esse projeto, e eu quero também aqui dizer para vocês que esse projeto que eu fiz em 2017, aqui tem 2 pareceres, e nessa casa tem vários jurídicos nessa casa. Tem um parecer do jurídico em 2017 que é favorável ao nosso projeto, porque a saúde está na Constituição, é um direito de todos. E agora me estranhou que aqui agora tem um projeto, tem no projeto aqui do jurídico aqui dizendo que é inconstitucionalidade. Então aqui eu tenho 2 pareceres do jurídico dessa casa, um deu que não é inconstitucional. Então vocês notam que até o próprio jurídico tem dúvida no projeto, porque se a gente pegar a Constituição brasileira, está claro o que diz: a saúde é um direito de todos, de todos. E aí esse projeto meu, na realidade, conversei com vários médicos. Tem médico que chegou a dizer para mim que tem vez que nas UBS ele passa a atender até 5, 6 pessoas só para prescrever uma receita, gente, tirando o lugar de outras pessoas que poderia estar sendo atendida. Em São José dos Campos, se você chegar com a receita particular nos postinhos de saúde, nas UBS, o remédio é entregue. Agora, sabe o que acontece aqui em Jacareí? E aí eu tenho que discordar, doutor, porque o que acontece aqui? Tem uma enxurrada de processo contra a prefeitura, porque um remédio que custa 50, 100 reais, as pessoas entram na justiça e custa 4 mil reais para a prefeitura. Custa 4 mil reais.
Porque se ele não for no postinho para prescrever, e ele pegar um advogado, e ele entrar na justiça, ele tem um remédio gratuito. E essa ação custa R$4.000. Custa R$4.000, gente. E aí, no que a gente está fazendo? Eu acho que nós temos que andar olhando para frente. Dizer que não tem uma programação são os remédios do Rename, da cesta básica de medicamento, que é obrigatório a ter. E a Secretaria de Saúde muito bem sabe que cada postinho de saúde na localidade tem um número de pessoas que moram em determinado bairro. Então, eu acho que é por isso que a gente muitas vezes se entristece. E aqui eu queria ler a justificativa aqui também, justificativa para que as pessoas possam saber. A Constituição Federal de 1988 trouxe uma relevante inovação para o âmbito dos direitos sociais, acesso a todos à saúde. Tal direito está disposto no artigo 196 da Constituição, que também delimita as diretrizes a serem seguidas pelo poder público na instauração do Sistema Único de Saúde. Nomenclatura utilizada pelo artigo 198, após quase 2 anos do advento da Constituição, foi editada a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, desregulamentou a prestação do serviço de saúde. Tal serviço passou a ser tratado como um direito fundamental, prestacional, exigido com isso as ações positivas dos poderes públicos. Esta ação positiva deve ter como objetivo o acesso universal, igualitário ao serviço de saúde. Entretanto, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal, as mazelas do serviço de saúde são conhecidas por todos: deficiência na prestação do serviço nas unidades de pronto atendimento, hospitais superlotados, inexistências de equipamento para atendimento básico, a falta de médico. Especialistas são apenas alguns exemplos de problemas do sistema público de saúde brasileiro. É uma das áreas de maior dificuldade é a de fornecimento de medicamento. O presente projeto visa o fornecimento dos medicamentos que constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o Rename, aos municípios, que muitas das possuem convênio médico oferecido pelo empregador de forma gratuita, e quando utilizam, saem da consulta com a receita prescrita, mas não possuem condições financeiras para comprar os medicamentos. Como exemplo, podemos citar os funcionários das empresas ambiental, que ganham praticamente salário mínimo, concessionária de serviço público que realiza as coletas de resíduos no município, que dispõe do convênio médico oferecido pela empresa, mas quando utiliza o convênio não possui condições de comprar o medicamento prescrito, obrigando muitas das vezes passarem novamente em consultas na rede pública do município, somente para transcrever a receita, para poder retirar a medicação da farmácia do município. Eu gostaria aqui que passasse um vídeo. O projeto de lei do Legislativo número 9 de 2019 dispõe sobre o fornecimento de medicamentos mediante a apresentação de receitas pré-escritas por médicos particulares no âmbito da rede pública de saúde do município de Jacareí. É preciso que se tenha consciência, quem precisa do remédio, saber se realmente pode comprar e adquiri-lo e não deixar faltar para quem realmente precisa, mas é preciso ter realmente consciência. E o poder público, esse projeto de lei, saber analisar caso a caso. Eu sou a favor, eu acho muito bom isso aí, né? Que está tendo muita falta, né? Muita fila, e eu acho legal isso aí. Eu acho que eu sou a favor, sim, entendeu? Porque para amenizar um pouco as coisas, né? Porque às vezes a pessoa tem convênio, mas às vezes não tem condições de comprar um remédio.
Por mais que ela possa ter passado por particular, às vezes é convênio, por conta que a empresa está pagando para ela, e ela não tem condição de pagar o remédio, ter dinheiro para isso. Eu concordo. Eu acho que a lei, o vereador tem os poderes dentro do município. Isso aí vai tratar de assunto que diz respeito à União. Se o município, por exemplo, doasse esse remédio, aí sim o vereador poderia fazer. Mas como não cabe ao município doar, eu acho que tem que ser feito pelo deputado federal. Eu sou a favor porque a pessoa tendo convênio não significa que ela tem condição de comprar o medicamento. Muitas vezes ela tem convênio por conta da empresa, né? E às vezes o medicamento ela não tem condição ali no momento. E aí essa é a opção mais válida para ela, ocupar uma coisa que já não tem, que tem uma demanda grande, já não tem um serviço suficiente, né? Acaba ocupando o lugar de outras pessoas. Então por isso que eu concordo. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote. Como vocês puderam perceber, a maioria da população é a favor desse projeto, gente. Eu acho que de sacrificar a população aí só para prescrever uma receita, sendo que em São José dos Campos já existe essa lei, né? Outra cidade já existe essa lei, né? Eu sei muito bem que dá para fazer. Eu acho que... E aí eu queria aqui chamar a atenção dos nobres vereadores, né? Na outra sessão, a qual esse projeto foi imposto aqui, os vereadores todos votou favorável. E aí eu admiro o vereador chegar aqui hoje e falar, não, eu não votei, não sei o quê. Olha, gente, pelo amor de Deus, eu acho que nós temos que ter a consciência de votar num projeto e acompanhar o projeto, porque quando o projeto chega para a gente tem que estudar o projeto. Não dá, isso aí é inadmissível, eu acho assim. Se o prefeito vetou o projeto, ele tem as razões deles, mas essa casa aqui, eu volto a frisar, nós temos que ter independência. Essa casa tem que ter independência, porque o projeto é bom para a população, o projeto vai ajudar o povo. A população precisa, não é porque as pessoas têm convênio, que vai continuar sofrendo desse jeito. Imagine, quantas pessoas que não vai deixar de ir passar no postinho e vai aumentar o atendimento nosso. Então, eu queria que os nobres vereadores refletissem, votasse com a consciência de saber que lá fora a população precisa muito desse projeto ser aprovado, para que a gente não humilhe a população, gente. Se é um direito do povo e da população e é lei, e aqui eu vejo muitos vereadores legalistas aqui falam, eu tenho que seguir a lei, então siga a lei. E a lei está aqui, a Constituição. Siga a Constituição e dê o direito a esse povo, a essa população, a usufruir desse direito, para que a nossa cidade possa ter uma saúde melhor, possa ter uma saúde de qualidade. Eu sempre presto muita atenção nos projetos, analiso bem o projeto, e quando eu voto num projeto, eu sigo sempre, Flavinho, o projeto. Porque de falar que eu votei lá, mas eu voltei atrás porque está errado, e aqui nós temos 2 pareceres do jurídico. Não venha dizer que o que deu um parecer inconstitucional, que é porque não é, porque está na Constituição, muitas vezes é jurisprudência, e mesmo o prefeito entrar com a ADIM, você entendeu? Vai ficar a critério do desembargador se vai julgar ou não. Mas vamos dar esse direito para a população usufruir desse direito da saúde, que eles têm direito, o povo tem direito, e é isso que a gente fez. A gente se comprometeu com a população de trabalhar firme para melhorar a saúde da nossa cidade, e nós vamos lutar. Nós vamos lutar, porque a nossa saúde aqui, a gente tem que lutar muito para melhorar, e esse é um dos projetos, doutor Rodrigo, que eu falo, gosto muito do trabalho do senhor como médico, sei que o senhor, né, é um grande vereador nessa cidade, um grande médico, e eu vou falar, lamentavelmente, politicamente, é lamentável o posicionamento do senhor em votar a favor aí desse veto, porque eu sei que no fundo o senhor sabe que o projeto é bom para a população, é bom pelo povo, e eu peço que o restante dessa casa analise com carinho e vote, gente. Vote pelo povo de Jacareí, vote pela nossa população, que nós fizemos uns votos para que ia trabalhar a favor desse povo, dessa população, e aqui está esse vereador pedindo humildemente a cada um de vocês, vamos dar esse voto para o nosso povo de Jacareí. Obrigado a todos. O veto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos assistem
eu faço na pessoa do Aías Cavalo, presidente do Partido dos Trabalhadores, que está aqui presente nas galerias. Cumprimento também os servidores, os demais vereadores, e dizer que esse veto aqui que foi encaminhado pelo senhor prefeito, muito me chamou a atenção quando ele diz que esse projeto, se aprovado, cria uma categoria de privilegiados. Isso muito me assusta, por conta de que é uma afirmação totalmente distante da realidade dos usuários do sistema público de saúde da nossa cidade. Não são privilegiados, são pessoas que estão nas filas da UBS, na fila do SIM, aguardando há muito tempo por uma consulta, seja com o clínico geral, seja com um especialista, para poder avaliar as suas condições de saúde. É desse tipo de pessoa que nós estamos falando, que se distanciem muito do que o prefeito o intitulou de privilegiados. Há uma porque, quando se tem um parente na fila do SUS, todos nós sentimos o drama de que é uma pessoa suspeitar de uma grave doença e não ter acesso ao exame, não ter acesso a um laudo médico conclusivo sobre a sua condição de saúde. Acompanho muitas pessoas aqui, através do gabinete, que estão vivendo esse drama na fila do SIM e na fila das UBSs que estão espalhadas pelas nossas cidades. E essas pessoas que estão aguardando na fila, no desespero, e aí eu digo que é uma categoria de pessoas que já estão desesperadas em aguardar na fila do SUS, e juntam, e somam 150, 200 reais e procuram o médico particular. São essas pessoas que estão indo procurar um médico particular para poder ter um alívio no seu psicológico muitas vezes. E essas pessoas não podem ser intituladas como pessoas privilegiadas. São pessoas que estão ali buscando resolver a sua condição de saúde. Eu repudio essa justificativa aqui do senhor prefeito de considerar essas pessoas como privilegiadas. E penso também que, na verdade, nós precisamos separar e colocar cada questão aqui no seu devido lugar. É verdade que com os recursos que são recebidos pelo SUS, é preciso que a pessoa entre numa fila, é preciso que a pessoa passe por um médico do SUS, para que ela possa ter também ali direito aos exames que são custeados pelo SUS, assim como os medicamentos. Mas a Constituição também não proíbe o município de ter programas complementares, através dos seus recursos próprios, através das suas finanças, se organizar e ter, por exemplo, um programa complementar na área de farmácia. Por que não? Por que o município não pode organizar? Se ao contrário fosse, era melhor revogar a Constituição, porque a Constituição em nada proibiu que o município tivesse programa complementar para atender as pessoas, para atender os seus municípios. E é preciso de recurso, e é preciso que o município faça essa alocação. Então, não é verdade que a Constituição proíbe o município de fazer programas complementares. E qual que é o cerne da questão aqui que nós precisamos, o centro da questão que nós precisamos tratar? É que nós temos muitas filas em Jacareí, filas quilométricas, para que as pessoas possam alcançar, por exemplo, um neurologista, um cardiologista. Semana passada mesmo, recebi uma senhora aqui no meu gabinete, que está tendo sangramento, está 1 mês e meio sem ter uma certeza do seu diagnóstico, sem ter certeza da gravidade, do potencial da doença que pode estar acometendo, que nós não podemos aqui ter clareza, porque lhe falta justamente a assistência médica que a Constituição garante a todos os brasileiros. É preciso, senhor prefeito,
nós discutirmos aqui a questão dos medicamentos e talvez é mais fácil nós colocarmos aqui um empecilho jurídico para não enfrentarmos a questão como deva ser enfrentada, mas deve ser enfrentada sim. E como? Aumentando o número de médicos nas nossas UBSs. Por exemplo, fazendo o compromisso que se estabeleceu no programa de governo, como está ali em cima da minha mesa, que eu acompanho, de fazer a tão propagada UBS 24 horas que o senhor comprometeu com a sociedade de Jacareí, no Cidade de Salvador, no Parque Santo Antônio, na região do Esperança. Então, resolver o problema da nossa rede de saúde é também a gente aumentar o número de médicos. E muito me estranhou que nós temos um projeto na pauta aqui hoje para aumentar o número de cargos efetivos e não tem cargos de médico. Como vamos enfrentar essa questão? Então, nós precisamos ter, sobre a saúde, uma visão mais global. É preciso a gente entender a saúde. Cadê os programas de prevenção da nossa cidade, que também constam no programa de governo e que não foram implementados? E aqui eu quero fazer justiça. Nós temos 2 médicos nessa casa. E eu sei da luta do vereador Rodrigo Salomão, da luta da vereadora Márcia, para fazer com que a nossa saúde melhore. Mas eu não posso deixar de vir aqui e divergir a esse respeito. Eu vou reafirmar a minha posição da sessão anterior. Eu vou votar contrário o veto do prefeito. Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei o quanto custará o reflexo econômico, financeiro, se caso nós votarmos contra o veto hoje, derrubar esse veto. Mas eu sei o quanto custará a saúde e a vida do povo da nossa cidade. Por isso eu sou contra o veto. O veto continua em discussão. Não tem cabeça, Paulo, você me conhece. Não está para a galera, Juliano. Bom, eu vou, como funcionária, e se a Lúcia me permitir também mencionar, porque nós somos funcionárias essencialmente da saúde pública. Então, precisamos esclarecer alguns pontos que foram colocados enquanto profissionais de saúde. Estou e continuo atendendo usuários que vão até o UBS. Então, quando se coloca a fila tem que ser igual para todos, é o direito de todos. É o direito de todos ter acesso ao medicamento, sim. Mas quando eu vejo o meu usuário do SUS, carente, que faz vaquinha entre os membros da família para poder passar no médico particular, porque a consulta do cardiologista, e olha, eu atendi no SIM, como cardiologista e geriatra também lá, que uma consulta do cardiologista demora 6, 7 meses, faz o quê? Você que é pai, você que é avô, você que é mãe, você deixa o seu ente querido morrer nessa fila, ou você paga uma consulta para que ele possa ter essa assistência? Só que aí o medicamento, eu faço o quê com essa receita? Quem que eu vou ter que vender para comprar o remédio que eu preciso? O que faz essa família? Ela bate onde é a porta de entrada, não é equidade? Não é descentralização? Não somos unidade de saúde da família? Ou voltamos no antigo INAMPS? Como bem colocou a Lúcia, quem trabalha tem direito? Então é a carteirinha do INAMPS, né? Alguns aqui não conhecem essa fase. Eu, criança, eu vivi isso. Onde tinha que ter uma carteirinha, o trabalhador, para ser atendido. E a saúde era garantida para esses. E os outros morrem.
Se todos vocês que têm convênio e sofrem um acidente, para onde vocês vão? Então a saúde, SUS, não é um direito de todos? Todos nós não pagamos essa conta? Não tem cabimento, se a fila é igualitária, eu fazer desigual nessa porta de entrada. O meu ente pagar a consulta, aí ele pagou a consulta, usou a vaga desse seu João, Dona Maria, que estava esperando o cardiologista lá, e aí eu não garanto o medicamento. E eu, como médica do SUS, e os meus colegas que também atendem esses pacientes, sabem o quanto, dentre os pacientes SUS que a gente atende, a gente ocupa a vaga para esses que fazem a vaquinha, para esses que têm o convênio, e ainda recebo algumas vezes da defensoria, da promotoria, muitas vezes processos e solicitações de compras do medicamento que tem no SUS. Então, precisa o juiz determinar mais uma vez o que é direito do cidadão? Será que não é esse o nosso papel enquanto legisladores? Defender cada um desses usuários? Entendo, senhor prefeito, a sua receita, entendo os seus gastos, entendo que colocou que a iniciativa não deveria ser dessa casa, que deveria ser sua. Se é direito do cidadão, caberia sim, senhor prefeito, fazer um regimento interno para que essa população necessitada, que nós todos o representamos, tenha direito ao SUS, tenha direito ao atendimento e à dignidade, porque o medicamento é só uma parte dessa dignidade que todos nós devemos a cada cidadão. E é isso. O veto continua em discussão. Bom, eu vou me manifestar. É uma situação muito difícil, porque quando eu gostaria de falar, por favor, porque senão eu não vou falar nada. É o seguinte, por favor, é o mínimo, né? Educação. Não sou primeira-dama. Isso é uma questão de educação, não é? Ainda mais você que é um assessor. Então, vamos lá. É uma situação muito difícil, porque quando se fala que nós não sabemos o problema do SUS, o meu irmão faleceu na Santa Casa, como eu sempre disse aqui, eu falo da forma que eu quiser. Certo? Não tem condições de você conversar desse jeito. Sabe o que é? Ser oposição é muito fácil, não é? Agora, aqui quem está falando é uma pessoa que quer ser respeitada. Então, se eu puder falar, eu falo, senão eu paro agora. Tá? Senão você não respeita ninguém, tá? Então, posso continuar? Dá licença. É uma situação muito difícil, tanto que os nervos ficam aflorados, né? Porque, como eu disse, muitas pessoas acham que a gente nasceu vereador. Aqui ninguém nasceu vereador. Nós, antes disso, nós passamos por várias situações. Como eu estava falando, o meu irmão faleceu na Santa Casa, num processo muito dolorido. Então, eu sei o que é perder uma pessoa na Santa Casa, eu sempre falo isso. A minha cunhada está se tratando pelo SUS. E eu já fiz tratamento pelo SUS, porque eu sou professora. Então, não venham dizer que a gente não sabe o que é passar e precisar de médico do SUS. Hoje, eu encaro o SUS como sendo um local que precisa de médicos, não é? Porque a minha cunhada está fazendo tratamento sério pelo SUS, né? E nós também tivemos que pagar médicos para ela estar passando. Mas nem por isso ela foi pegar o remédio na farmácia. Logo que surgiu esse projeto, eu conversei na minha casa, né, a respeito deles, com os meus pais. E nós realmente temos medo do quê? Que falte remédio para aquele que não tem condições de comprar. Então, quando a gente vai contra um projeto, né, ou quando a gente vai a favor de um projeto,
pode parecer, como muitos estão falando aí, que a gente se deixa influenciar. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, sabe que eu não me deixo influenciar. Eu penso naquilo que já aconteceu na minha vida e leio alguns comentários e a gente estuda o projeto. Eu estou aqui para isso, estudar o projeto e escutar a opinião de cada um, para ver se eu mantenho o meu pensamento ou se eu mudo o meu pensamento, mesmo que para isso venham críticas em cima. Bom, conversando com meus pais, que são conselheiros, estudam muito política, e eu chego em casa, na casa deles, estão vendo a TV e comentando sobre política. O meu medo é esse. Eu acho que, Sônia acha que tem que melhorar a quantidade de médicos. É isso que precisa. Minha cunhada não tem especialista. Remédio, no momento, não é? A pessoa, eu acho que ela consegue ainda dar uma certa... Agora, médico, o que vem de gente no meu gabinete pedido por médico, que não tem especialista, que está 3, 4 meses esperando na fila. Aí sabe qual que é o meu pensamento? Meu pensamento é o seguinte: essa pessoa ficou 4 meses esperando um médico. Aí ela vai pegar o seu medicamento, chegar lá, não tem. É esse que é meu medo. Esse que é o meu medo. Certo? Então, tem 2 tipos de pessoas: aquela que não tem convênio e aquela que não tem dinheiro. Aquela que tem o convênio não tem dinheiro e tem dinheiro. E aquela que tem convênio e tem dinheiro. O ser humano é consciente? Não é. Não é consciente. Não respeita o seu próximo. Tem aquela pessoa que pode ter o convênio e ela vai pegar o medicamento lá sim. Vai pegar sim. A gente vê a falta de respeito entre as pessoas. Eu estou falando disso aqui agora. Que bom se todo mundo fosse consciente. Não. Concordo completamente com a senhora. Bom gerenciamento. Mas concordo. Sim, mas para a gente chegar, para eu chegar, no caso, né? Se eu vou votar a favor ou contra, eu analisei tudo, eu analisei só o médico, só o fato do medicamento. Como eu falei, eu aceito, não é, o pensamento de todos, que eu acho que é assim que tem que ser, a gente aceitar. Só que hoje eu tenho um pensamento comigo, que realmente eu sempre me preocupei com as pessoas que não têm nada na vida, não é? E realmente é uma situação muito difícil, pode ter certeza. Para a gente, eu que já trabalhei na Santa Casa também, eu não tenho conhecimento do médico, não é que nem o doutor Rodrigo Salomão, nem o conhecimento da doutora Márcia. E assim, realmente eu me preocupo mesmo, do fundo do meu coração, com os mais necessitados, tá? Com os mais necessitados. É por eles que eu tenho medo. Bom. Então, como o doutor está falando, eles podem trocar receita. Eu acho que a gente está nivelando por baixo. Posso falar uma coisa para o senhor? Estar aqui não é tão fácil assim. Porque a gente realmente, a gente é julgado, não é? A gente é xingado, não é verdade? Com toda a razão, eu acho que cada um tem um pensamento. Quando a gente muda de opinião, no meu caso, né? É porque realmente eu avaliei todas as situações, conversei com algumas pessoas. Hoje, eu, na minha família e para os meus amigos que são necessitados, tem muita gente que não tem dinheiro, eles pediram mais médicos, porque se acelera a fila, acelera tudo e não tem esse problema de medicamento. Eu acho que tem que melhorar os médicos. A farmácia, no caso, fica em segundo plano.
O veto continua em discussão. Saudações à mesa, saudações aos nobres vereadores, saudações aos munícipes, saudações aos cidadãos jacarenses que estão aqui. Primeiramente, todos nós sabemos a demanda crescente que é a saúde e todos nós temos a consciência, como acabou de falar o doutor Carlos, como está posicionando a doutora aqui que trabalha na rede, profissionais responsáveis. Então, nós sabemos que 1 mais 1 é 2. A consulta médica e o remédio tem que caminhar junto. Não adianta só ter o médico e não ter o remédio. E a gente está falando aqui do sistema SUS, que é um sistema invejável no Brasil e internacionalmente. Só que, como acabou de falar aqui o doutor, essa obrigação de manter tanto os médicos especialistas quanto a medicação é do Estado. E a gente vê que o município, nenhum município hoje, eu não acredito que nenhum prefeito, administrador municipal, consiga cuidar da saúde com 15% do orçamento. Todos extrapolam 25%, 30%. Né? Então, aqui eu não vou nem entrar no mérito se é má gestão, falta de distribuição. Eu acho que não cabe aqui eu entrar nessa discussão, por causa do tempo é muito curto. Mas, então, eu quero que nós possamos fazer a seguinte reflexão. Eu acho que todo jacariense tem que fazer o cadastro do cartão SUS, porque é direito de todos. Né? É direito de todos. Então, se eu tenho convênio ou não, eu deveria, como cidadão, fazer o cartão SUS, para que, principalmente, chegue até o governo federal o quanto a sociedade é dependente do SUS. Muitas vezes, as pessoas, por questão financeira, pagam o seu convênio médico, não faz o cadastro SUS. Todos nós deveríamos, como cidadão, fazer o cadastro SUS. Né? Todos nós. É direito. Isso está na Constituição. É esse direito igualitário que nós estamos falando. Só que a sociedade hoje, a gente vê muitas pessoas penalizadas, principalmente as desempregadas, que a gente sabe quantos milhões de desempregados tem. Jacareí tem muitos desempregados. A gente vê que a segunda demanda dos gabinetes, acho que dos 13 gabinetes aqui, é saúde e emprego. Então, não dá. A gente hoje está brigando pelos remédios, amanhã vamos brigar pelos exames. Então, vamos, se a gente quer forçar o Estado a assumir a sua responsabilidade orçamentária, porque todos nós sabemos, a maior parte do bolo financeiro de impostos fica onde? No Estado e no governo federal. E quem arca com essas despesas? O município. Porque hoje, se você, que tem direito a
um médico que tem direito a um especialista, que tem direito à medicação, vai numa defensoria pública, eles deveriam processar o Estado. Hoje eles processam o município. Aqui só, até setembro, 1.780.000 de gastos com ordem judicial por conta de medicação. Deveria ser do Estado, não deveria ser do município. Né? Então hoje, por exemplo, eles tiram de medicação 1 milhão, quase 2 milhões de reais, que não deveria tirar do orçamento do município. Deveria esse saldo servir para que o administrador municipal trabalhasse na prevenção, desse mais qualidade de vida. Então, eu entendo que quando todo mundo for fazer o cadastro SUS, a gente poder reivindicar esse repasse financeiro vai ajudar bastante. Aqui, por exemplo, nós somos 13 vereadores. Nós temos hoje a emenda impositiva, que fala 1,2% do orçamento a gente pode destinar para a política pública do município. Se a gente destinasse esse 50% que tem que ser para a saúde, daria hoje 5.200.000. Se todos nós, 13 vereadores, repassasse esse montante de dinheiro, não resolveria esse problema. É muito mais alto essa conta. Então, eu acho que eu tenho que pensar não abrir precedente nesse sentido. Né? Então não, esse é só de remédio, só de remédios. Porque quando vai para a ação, você tem toda a ação jurídica, pago advogado, pago todas as custas judiciais quando houver o processo. Então, dentro do milhão, quanto que efetivamente é remédio e quanto que isso efetivamente deixaria de ser gasto se o remédio fosse fornecido na... Olha, nós solicitamos essa pergunta. Então, essa resposta veio, nós perguntamos sobre medicamento, que é a discussão. Essa resposta do Executivo seria gastos, ordem judicial para custeio de medicamento. Então, mas mesmo assim é um valor alto. Né? E a gente tem que considerar, gente, eu não vou enganar, infelizmente, a gente vê que tem muita gente que tem condições, tem o direito, Então, mas não deveria ser feito. Então, não deveria ser feita essa ação contra o município, deveria ser feita contra o Estado, que é o Estado que tem essa obrigação. É o Estado que tem essa obrigação, não é o município. Entendeu? Então, e a outra questão também, gente, eu não quero ser assim, mas assim, eu vejo, é direito, como eu falei, é direito de todo cidadão cadastrado com cartão SUS ter direito a atendimento nas UBS, atendimento na regulação, atendimento médico pelo SUS, atendimento à consulta, atendimento à medicação. Então, não é só a consulta que resolve, não é só a medicação que resolve, não é só o exame que resolve, é um conjunto de ação. Né? Então, assim, eu não vou querer distanciar, porque a gente sabe que tem muita gente que não precisa, e a gente sabe o quadro da vulnerabilidade social, aí da dependência. Então, por conta disso, não dá para fechar o olho. O veto continua em discussão. E aí?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente aqui na galeria. Você que nos acompanha pela TV Câmara. Essa é uma discussão que a gente tem que levantar realmente no nosso município. Perceba o seguinte, eu quero levantar aqui, antes de começar alguns detalhes, eu quero que você que está me assistindo, vocês que estão na galeria aqui, preste bem atenção nesses números que eu vou colocar aqui. Perceba que a saúde, ela recebe todos os dias mais de R$600 mil. Todos os dias no nosso município. Isso, se a gente fizer a conta de padeiro, Cassiano, dá mais de R$220 milhões por ano. Perceba o seguinte, que o segundo número que eu quero colocar aqui é a questão das indenizações por conta da ingerência da administração atual, que é o quê? A questão das indenizações, que nos últimos 4 anos, a Prefeitura gastou mais de R$9 milhões com indenização. Por conta do quê? Por conta de não atender a municipalidade. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Primeiro, R$600 mil por dia na saúde, mais de R$220 milhões por ano, e R$9 milhões nos últimos 4 anos, mais de R$9 milhões com indenização. Quer dizer, para onde que nós estamos caminhando desse jeito? Agora, se tratando do projeto do nobre vereador Paulinho dos Condutores, eu quero aqui pontuar algumas coisas que foram faladas aqui pela escrita do Executivo. Ele diz assim, apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal, ele trata o Paulinho como nobre legislador, de fato é nobre legislador. Para levantar um tema desse nessa casa, Paulinho, tem que ter coragem, parabéns, você ter levantado esse tema, né? E ele chama o quê? De nobre justificativa. Então ele concorda com o que você falou. Agora, o que a gente fica surpreso é que se ele concorda, então por que não aprova? Sendo que, no plano de governo do atual gestor, ele colocou que ele iria abrir UBS 24 horas, tá? Cadê as UBS 24 horas? Ele colocou no plano de governo dele, vereador Arildo, que ele iria construir um pronto-socorro. Cadê o pronto-socorro? Eu estou falando isso por quê? Porque se ele não fez isso, ele economizou dinheiro. E aí, muito bem, como falou a senhora aqui na plenária, que o quê? Que esse é o início de uma benfeitoria para quem sofre nas filas da saúde. Quer dizer, vamos começar então. Se nós não começamos por nenhum ponto, então para que a gente renovou um governo, uma administração? Outra coisa que eu quero pontuar aqui, a questão do quê? A questão da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela estabelece no seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ela não faz o quê? O preconceito, vereador Luiz Flávio, que eu gostei da sua fala aqui, eu chamo de preconceito, que o gestor está fazendo com essas pessoas que de repente têm o seu trabalho, mas depois vão sofrer também para comprar o remédio, porque o trabalhador hoje está ganhando, muitos deles, o salário de fome. Então, o atual gestor, ele faz o quê? Ele oferece um preconceito sobre essas pessoas que estão trabalhando e chamam elas de privilegiados. Quer dizer, que contramão que é essa com a Constituição Federal? A Constituição Federal, ela diz o quê? Ela estabelece, vou repetir aqui, você que está me assistindo, no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Veja a carga tributária que a gente paga, quantos impostos nós pagamos, gente. O povo não aguenta mais pagar imposto e não ter o retorno do imposto.
Um outro detalhe que eu quero colocar aqui também é o quê? Ele diz assim, olha, isso aqui é o veto dele, tá? Ele está justificando o veto aqui, ó. A proposta legislativa, na forma apresentada, contém vícios. Bom, até aí tudo bem, enfim, né? Ficou vago. Mas quando ele fala isso aqui, ó, fere o interesse público. Mas, gente, fere o interesse público? Quer dizer, fornecer medicamento para quem está passando uma situação deplorável que nós estamos enfrentando nessa crise econômica. E aí ele diz que um projeto desse, vereador Paulinho, dos condutores, fere o interesse público? Eu não entendo como que fere o interesse público, tá? Uma outra coisa que eu quero dizer aqui também, a Organização Mundial da Saúde, tá? A Organização Mundial da Saúde estabelece a saúde como um direito fundamental do homem. É um direito que nós temos. E nós, vereadores, nós somos eleitos para quê? Para representar aqueles que nos elegeram, os direitos daqueles e daquelas. Então a Organização Mundial deixa bem claro. Outra coisa que eu quero dizer aqui, a respeito do quê? Ele coloca aqui, ó, que o impacto financeiro não foi colocado no orçamento. Mas eu já coloquei aqui 2 impactos financeiros positivos. Preste bem atenção. Ele diz que o projeto não traz consigo, no corpo do projeto, o impacto financeiro. Mas olha só, os 2 impactos financeiros que eu apresentei. Não construiu o pronto-socorro, não construiu as UPAs 24 horas e paga 9 milhões de reais em indenizações. É só economizou e aí gastou ainda nas indenizações. Então, gente, espera aí, né? O veto continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores, público presente aqui da galeria, nobres vereadores e o pessoal de casa aí que nos assiste aí através da TV e da rede social, meu boa noite a todos. Eu não poderia deixar de falar também um pouquinho a respeito desse projeto. E quero reforçar aqui uma coisa que, se não me engano, a vereadora Sônia falou, que ser vereador de oposição, em muitos momentos, se fortalece bastante, principalmente para aqueles que querem ouvir o quanto pior, melhor, né? Porque não faz muito tempo que a gente tem certeza disso, que as filas na rede pública, ela tinha pessoas que se esperavam com 2, 3 anos. Isso é verídico, isso é verdade. Hoje está ruim? Continua ainda, mas não tem mais esse tempo todo. Deu uma melhorada. Santa Casa era motivo de reportagem quase que toda semana. Ninguém falou disso aqui. Eu não queria mexer no passado, mas tem gente que sobe aqui e obriga a gente a falar. Então, é muito importante, quando subir aqui, olhar para si também, porque quando você aponta um dedo para alguém, você está apontando 3 para cima de você. As pessoas não enxergam isso. Então, é importante, eu não engulo essas coisas, eu tenho que jogar para fora. Então, quando subir aqui para falar alguma coisa, pense nisso também, porque eu vou sempre rebater. Está boa a saúde? Não está. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita, mas já teve bem pior do que isso, do que hoje. Isso é verdade. Quando o jurídico aqui apontou, que nem o nobre Paulinho dos condutores, autor do projeto, falou que como é que a gente volta atrás? A gente vota um projeto e depois volta atrás. Ele mesmo falou que o próprio jurídico da casa teve 2 opiniões diferentes aqui, nobre vereador. O próprio jurídico da casa teve 2 opiniões diferentes, que são estudados, doutores. E nós, vereadores, hein? Não podemos voltar atrás? Então é importante prestar atenção nessas coisas também.
Não queremos aqui aprovar projeto do tipo de projeto que aprovamos aqui, tipo, um do nobre vereador Paulinho dos Condutores, que fez aí um projeto aqui dizendo para manter os cobradores da empresa, e nós falamos aqui, o projeto é inconstitucional. O prefeito entrou com a ADIM, isso já quebrou faz tempo. A justiça decidiu que isso não vale, não tem valor. Não tem valor. Mesma coisa de um projeto da doutora Márcia também, que segundo o doutor Rodrigo também comentou, que o projeto da doutora Márcia, que falava aqui de anticorrupção, também foi derrubado lá em cima. Então, aprovaram um projeto aqui sem sentido nenhum. Bota a gente no meio de uma discussão para discutir um projeto sem fundamento. Esse é mais um. Esse é mais um projeto sem fundamento aqui também. Não podemos continuar com essas atitudes. Lembrando também que em São José dos Campos não é lei, é uma prerrogativa do prefeito, do administrador, que lá ele cede o medicamento, mas não é lei, lá não é lei, lá em São José não é lei, é uma prerrogativa do executivo. O senhor com certeza tem dinheiro para pagar uma consulta particular. Graças a Deus, exatamente. Eu também estou de acordo. Nós estamos cheios disso aí. Eu gostaria de ter um pouco de respeito. Eu vou chegar lá. Se o senhor ouvir a conversa, o senhor vai ver. Eu vou defender o mais carente sempre. Vereador, eu disse isso aqui. Eu disse isso aqui. Pois não? Uma parte, vereador. São José dos Campos tem um local que o munícipe chega com a receita e troca. E pega o medicamento. Porém, o orçamento da saúde de São José dos Campos equivale à arrecadação do município de Jacareí. Verdade. 700 milhões é o que a saúde tem para gastar em São José. É importante você falar isso. São José, só na saúde, é 700 milhões que eles têm para gastar. Olha o tamanho do orçamento da saúde de São José dos Campos. Abner, é 3 bilhões. Mas lá. O mais importante da sua fala é que você falou no começo. A receita, ela é trocada. Exatamente. Então, desculpe, gente, me permite. Então, só lembrando, o projeto do vereador Paulinho é um projeto excelente. Eu valorizo o projeto dele também. Eu também valorizo o projeto dele. Posso só que o pedir projeto uma parte, dele, vereador? Infelizmente, o projeto dele abre brechas. O projeto dele vai abrir brechas para os ricos. Os ricos também vão poder pagar o seu convênio, pagar uma consulta particular e retirar o dinheiro da rede pública, retirar o remédio na rede pública. É só passar pela rede, ninguém está negando, é só passar pela rede. O rico tem o mesmo direito também se passar pela rede. O rico também vai ter o mesmo direito, não é proibido, porém tem que enfrentar a fila assim como os demais enfrentam. Não é justo deixar pessoas aí 2, 3 meses na fila esperando por uma consulta e o cara que tem dinheiro vai lá e paga um médico particular e já pega o remédio lá. Não pode, só vocês que concordam com isso. É só vocês que concordam com isso, tá? O rico não pode ter o mesmo privilégio do pobre, isso não concordo. Como eu estou falando, o projeto dele é excelente. Se fosse beneficiar aquelas pessoas que têm ali um salarinho pequeno, que pagam um convênio e não têm dinheiro para comprar o remédio, seria ótimo se fosse beneficiar só essas pessoas. Mas infelizmente não vai beneficiar só essas pessoas, vai abrir brecha para os ricos também, que são gananciosos, quanto mais tem, mais querem, vão tirar proveito da rede pública, vão passar da consulta particular e vão retirar o remédio daquele coitado que mais precisa. Isso eu não vou aprovar nunca, tá? Eu vou aqui continuar a fazer o meu trabalho de ficar lutando por todas as pessoas de Jacareí, mas principalmente pelo mais pobre, o mais carente, aquele que acorda 2, 3 horas da manhã para ficar na fila do postinho de saúde para pegar o seu medicamento. Não vou proteger os ricos, os que já têm e vão querer tirar proveito daqueles que mais precisam. Muito obrigado. O veto continua em discussão.
Senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu confesso que fiquei bastante satisfeito com algumas falas aqui. O vereador Luiz Flávio praticamente expôs com muita propriedade, acho que outros vereadores também, o próprio autor do projeto, o Paulinho, nas suas justificativas, e havemos de ter aqui um respeito com o outro, e Juarez, mas algumas coisas que você falou aqui, eu me senti prejudicado na questão. Nós aqui, obviamente, temos pensamentos diversos. Às vezes, o posicionamento de oposição, ele logicamente, ele está aqui para contrapor algumas ideias. Mas eu tenho observado que na maioria dos casos, essa oposição aqui tem sido muito responsável e tem votado quase que sempre os projetos que vêm do Executivo. Por conta do quê? Do convencimento e do debate. E se isso é coerente, nós fazemos questão de aprovar, até porque isso traz benefício para a cidade. Agora, confesso eu que existem alguns projetos que criam uma certa dúvida. E aí a gente vem para o debate. E se no debate eu for convencido, é assim que eu vou votar. O que aconteceu quando nós aprovamos esse projeto? Eu não vi ninguém da base do governo defender o contrário do projeto. Inclusive, eu não fui o primeiro a votar, segui a votação dos vereadores da base. Aonde que está meu erro? Agora, 15 dias depois, agora eu entendi melhor o projeto. Não, eu continuo entendendo da mesma forma que foi explicado aqui da primeira vez. Portanto, eu vou manter a minha coerência e votar contra o veto. Eu não sei o que aconteceu nesses 15 dias, que tudo se tornou tão claro. Porque esse projeto, Paulinho, ele não ficou aqui nessa casa 1, 2, 3 dias, ficou vários dias. Houve tempo suficiente para o governo convocar a sua base e discutir, e evitar tudo isso daqui. Poderia ter sido derrubado o projeto no dia da sua votação. Mas o que aconteceu? Todo mundo estava convencido. O que aconteceu agora? Eu sinceramente não consigo entender. Agora o prefeito se deu conta de que perdeu a batalha aqui, por falta de organização. Desculpa, aqui não é problema meu, é desorganização. Porque você tem que chamar a sua base, convencer. Se não convenceu naquele momento, o que aconteceu nesse meio termo que agora o pessoal mudou de opinião? Então me desculpem, eu vou manter a minha coerência, ainda que tenha algumas observações. E Abner, acho importante a sua colocação com relação ao orçamento, mas nós temos que lembrar que a população de São José é 3 vezes maior que a nossa. Então, é natural que o valor seja isso. Pois não, vereador? Só uma parte, vereador Arilton. Eu não poderia deixar de falar, nem até citar o nobre vereador Juarez, quando ele diz que é fácil ser oposição. Eu acho que quando a gente coloca um projeto da saúde que é bom para o povo, isso não é ser oposição. E eu queria dizer também, vereador, o senhor fala que o meu projeto coloca o vereador em Mau Lençor. Queria dizer para o senhor que o senhor colocou aqui o projeto da galinha de Angola e também colocou nós em Mau Lençor. Então eu acho que na realidade, a gente tem que respeitar o projeto de cada um, assim como eu respeito o projeto de todos. Acho que qualquer um tem condições de colocar os projetos. A gente também gostaria de ter um respeito pelo nosso projeto. Obrigado, vereador. Bom, então, concluindo, manterei a minha coerência e votarei, logicamente, contrário ao veto do prefeito. O veto continua em discussão. Boa noite à mesa, aos vereadores, aos munícipes aqui presentes no plenário. Quero aqui falar que eu fico muito à vontade para votar nesse veto do prefeito Isaías, porque aqui, tanto os vereadores como o prefeito, foram eleitos aqui pelo povo. Eu quero falar para a população de Jacareí que está nos ouvindo, que eu sempre falo aqui, que 2020 está aí. 2020 a eleição vai chegar e vocês vão decidir na urna novamente. Eu aqui, como eu sempre falo, que eu confio muito no prefeito Isaías Santana, e eu não posso deixar de vir aqui e falar que quem sabe um dia que
Nós não precisamos estar investindo em infraestrutura, como no 22 de abril, 1º de maio, lá no Igarapés, no próprio Panorama, Jardim Paraíso, que dinheiro da infraestrutura também é dinheiro do povo. E aqui nós estamos votando hoje, porque nós estamos pensando naquele que tem o convênio, naquele que tem condições de estar comprando. Eu sei que o direito é de todos, sim, mas eu penso, sim, naquele que mais precisa. E é direito de você também que tem seu convênio, que faça o mesmo sistema de quem não tem. Passe pelo SUS, passe pelo postinho. Então, hoje nós vamos estar votando esse veto aqui, mas eu tinha que vir aqui falar. E eu não lembro de ter votado no projeto da Galinha da Angola do vereador Juarez, que ele retirou o projeto. Então, só para ficar essa fala aqui, uma boa noite a todos. O veto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do veto na forma regimental. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Sou a favor do veto. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável ao veto. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável ao veto. Como vota o vereador Alildo Batista? Contrário ao veto. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Contrário. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável ao veto. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando o voto, eu, você, todo cidadão, assalariado ou não, rico ou pobre, temos o direito garantido para fazer o cartão SUS e utilizar todos os serviços, consulta, exame, medicamento do remanho ou alto custo. Saúde é dever do município, sim, é dever do Estado e federal. Por isso eu não vejo razão, então eu sou favorável ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu sou contrário ao veto. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Justificando, eu não posso não mencionar. O cartão SUS, os convênios solicitam, tá? Então, correção. E São José também fornece medicamento sem ser um local exclusivo. Sou contrário ao veto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só para justificar o meu voto, senhor presidente, eu queria também informar a vereadora Lucimar Ponciano, acho que ela está meio desinformada, né? O cartão SUS, até os convênios, hoje exige de todo cidadão, né? Então, eu queria dizer que sou contrário ao veto. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Bom, eu queria justificar meu voto. Eu acho muito estranho o vereador do PT vir aqui falar da falta de remédio, falta de médicos, sendo que foi eles que desmontaram a rede básica de saúde com o programa Mais Médicos, forçaram vários dos médicos concursados aqui da nossa cidade a pedir exoneração. Quanto à lei, nada impede de quem tem o convênio ir trocar receita no posto e pegar a medicação. Ele vai até encurtar o caminho dele. Hoje, nós temos uma taxa de absenteísmo de 30%. Então, acho que todos têm que fazer essa parte. Então, de 10 consultas que são marcadas, 3 pessoas falsam. 3 consultas que se perdem de cada 10 porque a pessoa não comparece na consulta. Então, acho que nós não estamos ferindo o direito de ninguém, estamos tratando aí todos de maneira mais igualitária. E volto a frisar, se um governo quer fazer a diferença, ele tem que governar primeiro para quem mais precisa e que para quem é mais vulnerável. Por isso, sou favorável ao veto. Como vota a vereadora
Sônia Patas da Amizade. Favorável ao veto. Veto total número 2/2019, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos mediante a apresentação de receitas prescritas por médicos particulares no âmbito da rede pública de saúde do município de Jacareí. Autor, prefeito municipal Isaías José de Santana. Veto acolhido por 8 votos. Aprovado. Próximo projeto.